Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Mais Humanidades. Eu sou o professor Paulo Mendes. Vou gravar aqui uma aula sobre as classificações do relevo brasileiro. É importante te convidar para esse tema, por quê? Porque relevo é uma temática muito abordada nos vestibulares, no Enem, e nessa aula, que provavelmente vai ser bem curtinha, eu vou tratar do quê? Das classificações do relevo. Então, no relevo é importante que você fique atento as formas e as características, então uma parte, né, já te convido, porque tem uma aula disponível aí no canal falando só sobre isso. Importantíssimo, fundamental, que você dê conta de explicar os processos formadores, né, de entender e explicar os processos formadores do relevo. Também tem uma aula disponível no canal sobre isso. E agora vendo o relevo brasileiro, né, a classificação do relevo brasileiro. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para aquilo que é o conteúdo da aula. Muito bem, classificação do relevo brasileiro, é importante que você já saiba algumas coisas logo de partida. Então vamos lá. O Brasil tem um terreno, né? O Brasil está, né, formado numa área geológica bastante, se é que dá para se dizer assim, né? Vou comprar briga aqui, mas vou usar o termo, vai. O Brasil é bem estável geologicamente, digamos assim. O terreno brasileiro é um terreno muito antigo e, por ser muito antigo, é muito desgastado. Então o Brasil está numa área, né, da chamada placa sul-americana, em que ele não está numa zona de contato de placa. Então nós não temos, a nossa estrutura geológica, ela é formada basicamente por duas das grandes estruturas, que são os escudos cristalinos ou maciços antigos, ou os chamados núcleos cratônicos, né? E também as bacias sedimentares. Nós não temos os dobramentos modernos. Muito bem, aí então eu te apresento as três pessoas que classificaram o relevo brasileiro de acordo com alguns critérios específicos. O professor Haroldo de Azevedo, lá nos anos 40, né, fez a primeira classificação do relevo brasileiro, pelo menos muito utilizada em livros de geografia, nos processos de formação, né, de professores e de formação geográfica mesmo. O professor Haroldo teve um papel importante nisso. O professor Aziz Nassib Absaber, de quem eu tive o prazer e o privilégio, né, de ter sido aluno na universidade, e o professor Jurandir Luciano Sanches Ross. Então o professor Aziz nos anos 60 e o professor Jurandir nos anos 80 também classificaram o relevo brasileiro. Vamos dar uma olhada lá em como é que eles fizeram isso, né? E como é que isso pode aparecer em termos de vestibulares. Então vamos lá. Ó. Anos 40, professor Haroldo de Azevedo classificou o relevo brasileiro levando em conta a chamada aparência dos terrenos. E nesta classificação ele, né, dividiu o Brasil em 8 grandes unidades, sendo que estas unidades eram somente formadas por planícies e planaltos. Então ele vai pegar aqui no norte o Planalto da Guiana, veja a planície amazônica, né? A extensão gigantesca dela, por quê? Porque ela se juntaria aqui com a planície costeira. Aí nós vamos ter um planalto ao sul, que é o Planalto Meridional, um planalto ao centro, que é o Planalto Central, a planície do Pantanal e os Pampas ou a planície gaúcha, né? Então, lembrando que aí, qual foi o critério do professor Haroldo de Azevedo lá nos anos 40? Aparência, olhar para o lugar e verificar como, né, a partir da aparência desse lugar, a partir da forma daquilo que o professor Milton Santos chamaria de paisagem, daquilo que eu estou observando, tá? Ele foi classificar. Muito bem, anos 60, professor, né, Aziz Absaber. E o que é que o professor Aziz Absaber faz na realidade? O que é que ele traz de diferente na sua classificação do relevo brasileiro? Ele leva em conta a morfologia, né? Então, processo de formação. Aí que vai aparecer aquela ideia de que, opa, o que vai diferenciar uma planície de um planalto não é só a aparência, né? Mas é o processo de formação. Nas planícies vão predominar a sedimentação, o processo de sedimentação. Nos planaltos haverá o predomínio do processo de degradação ou de erosão. Muito bem, veja que tem aqui, ó, né, basicamente, de novo, nós vamos ter planícies e planaltos predominando no Brasil. Né?
E no norte, Planalto das Guianas permanece, as planícies e terras baixas amazônicas, veja que não há aqui, né, uma interligação como, né, ou mesmo que uma área, como se fosse uma continuidade, né, na área das planícies e terras baixas costeiras. Vai ter a planície do Pantanal, o Planalto Meridional junto com o Planalto Uruguaio Rio-Grandense, né? E as serras e planaltos do leste e sudeste. Então, de novo, né, levando em conta a morfologia, ou seja, o processo que deu origem a este tipo de relevo, o professor Aziz Absaber faz a sua classificação. E aí, então, ao invés de 8 unidades, nós temos 10 unidades. Veja que aqui há uma divisão, né, do Planalto Central, aparece o Planalto do Maranhão-Piauí e o Planalto Nordestino. Então vou voltar aqui para você dar uma olhadinha na diferença do mapa. Eu deveria ter colocado um do lado do outro, ó. Veja que ele vai pegar toda essa parte aqui que o professor Haroldo de Azevedo chamava de planície amazônica, e aí ele vai falar, opa, pera lá, aqui não é uma planície, aqui tem um planalto, né, e um outro planalto. E aí nós vamos ter, né, a diferenciação de chamar de planícies e terras baixas, ok? Então, planícies e terras baixas amazônicas, planícies e terras baixas costeiras. Essa classificação de relevo muito presente nos vestibulares. E, por fim, lá nos anos 80, né, no final dos anos 80, início dos anos 90, o professor Jurandir Luciano Sanches Rossi, utilizando-se, né, de várias pesquisas anteriores e principalmente de um mapeamento brasileiro, de um projeto chamado Radam Brasil, ele, né, analisa todo o processo, é um grande estudioso do Brasil e principalmente, né, da morfologia ou do processo de formação do território brasileiro. Ele vai lá e classifica o relevo brasileiro em 28 unidades, sendo que destas 28 unidades, 11, né, eu vou ter aqui, ó, 11 planaltos, 11 depressões. Veja que é a primeira vez que o termo depressões vai aparecer, ou esta unidade de relevo, né, das depressões vai estar presente aqui no mapa. O professor Haroldo de Azevedo trabalhou com planícies e planaltos, o professor Aziz Absaber trabalhou com planícies, né, aliás, planaltos, planícies e terras baixas. Aí o professor Jurandir vem lá e trabalha com planaltos 11, depressões 11 e planícies 6. Então, quais foram os critérios que ele utilizou? O critério morfoestrutural, quer dizer, as características geológicas do lugar, o processo de formação, né, deste relevo, e a questão morfoclimática, ou seja, a ação da erosão, então a influência do clima no processo de formação. Então eu tenho uma questão morfoestrutural e morfoclimática, ok? Então, diferenças básicas aí, né? O professor Haroldo de Azevedo leva em conta a aparência, portanto, né, aquilo que eu estou observando. O professor Aziz Absaber leva em conta o processo de morfologia, ou seja, a formação. E o professor o Jurandir, ele vai levar em conta a morfoestrutura e a influência morfoclimática. Basicamente eu vou ter 8 unidades do relevo para o Haroldo de Azevedo, 10 unidades do relevo para o professor Aziz Absaber e 28 unidades do relevo para o professor Jurandir Luciano Sanches Rossi. Portanto, né, eu tenho aqui as 3 grandes classificações do relevo brasileiro. Detalhe importante, né, para você vestibulando, que muita gente às vezes fala, meus alunos, por exemplo, em sala de aula falam, eu preciso saber todas elas. Não, né? O que importa é que assim, dentre as questões que são elaboradas, ou dentro do processo de elaboração das questões, normalmente, quando se pede alguma coisa, se indica o lugar e a partir daí se caracteriza este lugar para que possa ser feita a questão. Então a ordem de comando normalmente me ajuda bastante, mas o que eu precisaria saber basicamente é isso, né? 8 unidades, Haroldo de Azevedo, 10 unidades, professor Aziz Absaber, que tem grande presença nos vestibulares e provavelmente nesse ano tenha também, né? Porque ele seria o centenário do professor Aziz Absaber, e aí a classificação do professor Jurandir Luciano Sanches Rossi. Tá certo? Ó, dito isso, né, eu deveria ter pego aqui, acabei não fazendo,
mas deveria ter pego uma estrutura em que colocasse lado a lado as 3 classificações para você poder dar uma comparada, mas aí você vai lá e faz um recortezinho. Tá certo? Então, ó, caso de dúvidas, deixa aí o seu comentário no vídeo, né? Eu espero que você possa se aproveitar disso que eu trouxe aqui, né, para ter um conhecimento maior sobre as classificações do relevo brasileiro. E lembre-se, relevo é um tema recorrente no vestibular. Não deixe de estudar. Estude, porque isso pode fazer a diferença naquele seu projeto, que é de ingressar na universidade que você quer, no curso que você deseja, tá bom? Boa sorte, boa prova e nos veremos em breve em mais uma aula por aqui no canal Mais Humanidades. Um grande abraço, fiquem bem e sigamos juntos. Tchau, tchau.